Olá, aqui é Leonardo Silva. Hoje eu vou comentar sobre um assunto muito útil para o dia a dia, que se chama forças de caráter ou forças pessoais. Vou falar um pouquinho também sobre o que é caráter, o que é uma pessoa virtuosa, a diferença entre talento e uma força pessoal. Então convido vocês para explorarem um pouquinho esse vocabulário, essa forma de olhar as pessoas que é tão útil para o nosso dia a dia. Iniciando então a esse assunto que é muito interessante, chamado forças de caráter, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo e entender historicamente onde é que isso está situado. Então, dentro da psicologia, existe uma área específica, um olhar específico chamado psicologia positiva, que lá nos anos 2000 inicia toda uma caminhada e uma forma de olhar a psicologia que antes a gente não dava muita importância. Como assim não dá importância? Principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, muito dinheiro foi investido no combate de doenças e no modelo de saúde que a gente chama de modelo biomédico. Esse modelo biomédico ele era muito voltado ao tratamento de doenças. Então, boa parte do dinheiro que a gente investia em saúde não era, por exemplo, para prevenção ou para criar melhores estruturas para as pessoas viverem mais saudáveis. Não, o dinheiro era boa parte investido em tratamento, não só com profissionais, clínicas, mas também como cientificamente falando, para estudar as doenças, para produzir medicamentos. Então essa forma de olhar a saúde, chamada de biomédico, modelo biomédico, foi perdendo espaço para o modelo biopsicossocial espiritual. E a partir do momento que esse modelo vai ganhando mais espaço, a gente começa a olhar para o ser humano nas suas mais diversas dimensões. E no ano 2000, a psicologia começa a resgatar uma forma de olhar que meio que se perdeu na década de 50, que se chama psicologia positiva. O que acontece nesse movimento chamado de psicologia positiva? Os pesquisadores começam a olhar para assuntos que antes ficaram negligenciados, como estudar, por exemplo, felicidade, perdão, sabedoria, o que é uma pessoa virtuosa, estados de consciência plena como mindfulness. Então a gente começou a olhar para esses assuntos que antes a psicologia tinha deixado de lado em função do modelo biomédico. Só para vocês terem uma ideia, o principal instrumento que a gente utiliza para a gente olhar as nossas forças de caráter, que é o VIA, que eu vou deixar o link do teste na descrição aqui desse vídeo. O VIA ele foi pesquisado por quase 5 anos, por mais diversos países, e os pesquisadores estudaram a literatura, digamos, clássica. Digamos que aqui a gente vai estudar a Bíblia, a gente vai estudar as constituições, nós vamos dar uma olhadinha também nos códigos militares, nos livros sagrados. Então eles passaram por vários países e por várias dessas literaturas sagradas. E eles chegaram à conclusão que existem 6 virtudes principais no ser humano. As 6 virtudes são universais. Então todas essas virtudes elas são ligadas ao caráter. Mas antes de falar sobre as virtudes, é bom a gente distinguir um pouquinho a diferença entre caráter, talento e força. Caráter é aquilo que deixa uma marca. Então, por exemplo, se eu faço várias atitudes de ser muito generoso, muito bondoso, eu vou deixar essa marca nas pessoas. Por quê? Porque o caráter tem a ver com as escolhas que a gente faz, tem a ver muito com a ideia de eu ser uma pessoa que moralmente toma as decisões ou faz as coisas para o bem. Vocês devem conhecer pessoas que chamam a atenção pela sua coragem, que enfrentam os problemas e elas deixam essa marca muito forte. Então, quando a gente fala em caráter, são essas pequenas características ou grandes características que a pessoa escolheu fazer. E aquilo deixa uma marca muito grande na forma como ela se relaciona, na forma como ela se posiciona. Certo? Só que esse caráter, ele é feito de várias forças e várias virtudes. Essas 6 virtudes, como eu comentava antes, são 6 virtudes universais que a ciência psicológica conseguiu delimitar, que são essas virtudes aqui. Vocês conseguem enxergar? A gente tem aqui a virtude da sabedoria, a virtude da coragem, a virtude da humanidade, a virtude da justiça, a moderação e a transcendência. Essas são as principais e, digamos, universais virtudes do ser humano.
Isso quer dizer que todos nós podemos desenvolver características, podemos fazer escolhas para nos tornarmos pessoas mais virtuosas, como diziam os gregos. Isso significa que a gente vai observando as nossas ações, fazendo escolhas de acordo com os nossos códigos de conduta, né, digamos sempre para o bem, e a gente pode aos poucos ganhar uma marca, um jeito de ser olhado, de ser considerado, porque a gente é mais virtuoso numa determinada forma de comportamento ou não, certo? Só que para a gente se tornar virtuoso, existem várias forças que fazem parte de cada uma dessas virtudes. O teste que a gente vai utilizar como exemplo é o teste VIA, que eu comentei com vocês, que é o teste mais estudado. Existem vários testes, tá? Mas o VIA é o teste mais estudado e o mais fácil acesso. Esse link que eu deixei na descrição é um link onde vocês podem entrar, está em inglês, mas está tudo explicadinho na descrição. E esse link vai te dar acesso a um teste que tem 120 questões, então demora de 15 a 20 minutos, depois eu explico melhor nos exercícios. E a gente pode ter uma ideia das nossas 24 forças de caráter. Sim, as 6 virtudes, elas foram divididas estatisticamente em 24 forças. Então, quando a gente fala em forças, é diferente de talento. Talento é algo que a gente já tem uma predisposição, né? A gente vê grandes figuras, vamos pegar o futebol, que é um exemplo bem popular. A gente pega o Messi, o Ronaldinho, a gente vê que desde pequenininho eles têm esse talento, como se eles tivessem já nascido com algumas características para o futebol. Eu pessoalmente vi o Ronaldinho jogar lá em Capão Novo e percebia que desde criança, acho que ele tinha 15, 16 anos, ele já tinha contrato com clubes, ele era realmente um jogador excepcional. Então ele já nasceu, né, com essa habilidade. O talento ele pode ser desenvolvido, mas depois de muito trabalho, 10, 20 mil horas de trabalho. Então, o talento é algo que a gente diz, é como se a pessoa já viesse com aquelas habilidades. E as forças pessoais, elas são desenvolvidas. Existem milhares de forças pessoais. Eu posso ter, e eu realmente tenho, a força da hospitalidade. Então, eu recebo as pessoas bem lá em casa, eu cuido muito bem, eu fico sempre preocupado para que as pessoas possam sentir um cheirinho bom no ambiente, que eu possa proporcionar uma dieta que realmente tenha a ver com os hábitos da pessoa. Então, isso é uma força que eu desenvolvi no decorrer da minha vida chamada hospitalidade. A grande questão é que a hospitalidade não é força em alguns países, simplesmente isso não é considerado. Se a gente for pegar a cultura oriental, o Japão, por instância, o japonês ele tem uma disciplina muito maior do que outros países. Algumas coisas são importantes em determinadas culturas e não são em outras culturas. Então isso é uma questão bem legal desse teste do VIA, porque ele conseguiu sintetizar as 24 forças que são muito comuns nos mais diversos países. Hospitalidade não vai estar entre as forças, até porque ela não é reconhecida em alguns países, mas a força da generosidade está. Então a gente pode ver muitas forças de caráter, talvez a gente tenha milhares, mas o teste que a gente vai trabalhar sintetiza, digamos assim, em 24 forças. Então a gente pode ter muito mais mapeado e ter uma ideia dessas 24 forças em termos de uso comum. Por que é importante isso? Eu acabei de falar a ideia de uso comum. Ao invés da gente começar, né, a olhar para a pessoa num estilo diagnóstico, como a gente gosta de fazer, né? Não é somente nós profissionais da saúde que fazemos isso. É uma questão social, que é um olhar clínico. Aquilo que o Michel Foucault nos explicou, né? A ideia da gente olhar para a pessoa e já clinicamente exercer um olhar, né, de enquadrar ela em uma determinada situação, em um determinado momento. A gente faz a todo momento, uma questão clássica é a nossa avó olhando, né, tocando na gente para ver se a gente está curadinho, para ver se a gente está gordinho, que era sinal de saúde. Então a gente já olha para sinais que dizem se a pessoa está bem ou não, e geralmente esses sinais que a gente olha são sinais, digamos, mais negativos, mais ligados ao sintoma. Justamente por isso, dentro daquela forma de enxergar a saúde biomédica, a gente desenvolveu o nosso olhar para detectar facilmente a depressão, a ansiedade, se a pessoa não está bem. Então a gente faz aquele olhar clínico diagnóstico, né, sobre as pessoas, porque a gente tem muita habilidade de fazer isso. Isso é uma construção social. E obviamente, se é uma construção social, a gente tem em termos científicos toda uma produção para a gente trabalhar com a doença. Se vocês olharem, a maioria dos vídeos de saúde falam realmente sobre doenças e não de saúde.
né? Então, com as forças pessoais, a gente tem um vocabulário que a gente pode utilizar para começar a olhar para o outro, para começar a detectar coisas boas ao invés de coisas ruins, ao invés de sintomas. Isso é uma das grandes vantagens que eu acredito desse teste do VIA e das forças pessoais. Quanto mais a gente conseguir treinar essas forças pessoais, primeiro na gente e depois nas pessoas mais conhecidas, a gente vai estar com elas disponíveis à nossa consciência mais facilmente. Isso significa que, a partir do momento que eu começo a olhar as forças em mim, identificar, ver onde é que essas forças são aplicadas, começar a reconhecer a importância de estar conectado com essas forças, eu me conecto mais facilmente com as forças do outro, das pessoas que estão ao meu redor, e isso ajuda naquela cascata da gente olhar mais, digamos, positivamente o mundo em termos de poder identificar as coisas boas, não somente as coisas ruins. Em nenhum momento estou dizendo que não é importante a gente olhar para as coisas ruins, para os sintomas, obviamente isso é muito importante, mas as forças de caráter vêm com uma possibilidade de a gente começar a olhar para um outro lado que a gente deixou um pouquinho, né, para trás ou negligenciamos por uma série de questões que foram sócio-historicamente definidas. Então convido vocês para dar uma olhadinha nas 24 forças e começarem a aplicar no dia a dia. Então essa é a receita. As forças de caráter, elas são desenvolvidas. Vocês podem olhar algumas delas e, digamos, trabalhar e se acharem que aquilo é necessário, dependendo do contexto que vocês precisam trabalhar. Algumas dessas forças, elas são muito mais naturais do que outras. Eu vou explicar isso no exercício. Então, algumas delas vocês vêm desenvolvendo desde que vocês têm 3, 5 anos de idade. Isso fica muito claro, porque é caráter, né? O caráter deixa uma marca. E essas forças são, ao meu ver, a sua maior importância, uma possibilidade da gente começar a desenvolver um vocabulário positivo, um olhar positivo sobre as coisas, começar a identificar no outro características boas, qualidades e não somente sintomas e defeitos. Certo? Vamos para os exercícios então? O primeiro exercício é o seguinte: vocês entrem no site aqui da descrição do canal, que se chama viacharacter.org. Esse site está em inglês, mas está tudo explicadinho ali como é que vocês entram, e vocês façam o teste e vão receber a lista das 24 forças em uma ordem hierárquica. O que elas significam? Se vocês pegarem o resultado do teste de vocês, as 5 primeiras forças são as chamadas forças de assinatura, que é aquelas que têm muito mais a ver com vocês. Isso realmente, que nem assinatura, né? O nome já diz, ela fala muito de quem vocês são. As forças de assinatura, elas acontecem mais naturalmente. Quando a gente está fazendo uma atividade que a gente está aplicando, está usando essas forças, a gente sente mais energizado, há muito mais chance da gente entrar em flow, que é aquele estado onde a gente perde a noção do tempo fazendo uma atividade prazerosa, e são também atividades que têm muito mais a ver com o bem-estar, que nos dá uma sensação de felicidade. Então a ideia para esse primeiro exercício é fazer o teste, né? Pegar o resultado, as 24 forças, olhar para as 5 primeiras e começar a pensar em quais áreas da vida que vocês estão dando vazão para essas 5 forças. Por exemplo, eu tenho uma das minhas forças de caráter é a integridade, que é a autenticidade. Então eu não posso estar num lugar onde eu realmente não consigo ser eu mesmo, onde não consigo me posicionar. Isso me faz muito mal. Então quando eu estou fazendo algum teste, algum filme, né, algum workshop, eu preciso estar em momentos onde eu posso ser autêntico. Isso me energiza, isso me faz sentir muito bem. Então como é que vocês estão em relação a essas 5 primeiras forças? Na família, no trabalho, nas relações sociais. Então comece a identificar o quanto realmente vocês estão dando vazão para essas forças que são mais naturais em vocês, nessas mais diversas áreas da vida. Ok? Depois comenta aí o que vocês acharam do exercício. O exercício 2 é o seguinte: a gente vai especificar as 5 primeiras forças de assinatura, para que vocês possam não só identificá-las e trabalhá-las com elas, mas também incentivar o uso dessas forças relacionado a um propósito. Obviamente não quer dizer que essas outras forças de vocês não sejam importantes, todas elas são forças, mas a ideia científica
do teste é reforçar as 5 primeiras forças. Então eu queria que vocês começassem a pensar em termos de propósito. A atividade que vocês estão fazendo hoje, independente de qual seja, estou falando em atividade, não estou falando em profissão, certo? Pode ser que a atividade seja muito próxima de profissão. Estou falando em atividade. Ela está conectada com os teus valores? Ela está conectada com aquilo que tu realmente acredita que seja importante? Essa é a primeira pergunta. Segundo, o teu dia a dia nessa atividade, tu consegue dar vazão para as tuas 5 primeiras forças, as tuas forças pessoais, as tuas forças de assinatura? Terceira pergunta desse exercício. Existem outras atividades na vida, que não seja trabalho, que tu consegue se conectar com essas 5 primeiras forças? E aí compara essas atividades. Vê qual delas tu sente mais energizada. Percebe o quão importante é tu fazer escolhas, né? Fazer as escolhas para a tua vida que tenham a ver com essas 5 primeiras forças, o quanto energizada tu vai te sentir e o quanto isso pode estar trazendo toda uma realidade diferente ligada a uma postura de felicidade e abertura para o mundo. Ok? Espero os comentários de vocês sobre as atividades então. Foi um prazer.